Olá, meus amores, estamos de volta aqui com o nosso Pode Casar. Para quem está chegando agora aqui nesse podcast, nesse programa maravilhoso, meu nome é Tânia Santos, eu sou a Tânia do Renato, Eu e você é? sou Renato da Tânia. Consequentemente. E a gente forma um casal que adora entrevistar casais e falar de casamento. Isso Esse, aí. esse Esse YouTube tem o meu nome, o Tânia Santos Oficial, mas de agora em diante ele está podendo casar, tá? Então, gente, deixa aí o seu like, deixa um comentário. Inclusive, estou falando para vocês que de 5 em 5 episódios eu vou sortear canecas do Pode Casar, essas canecas maravilhosas, para o casal que comentar em todos os vídeos, de 5 em 5 vídeos, tá bom? Então deixa o seu comentário, se inscreve no canal e fica com a gente que é só bênção, aqui é só bênção e a gente fala o tempo todo: "Pode casar que é bom", tá bom? Maravilha. Com você lindeza. Então, gente, Não, dessa vez, né, meu Deus, quanto você é eu cabelo. tô virando um profeta, tipo Eliseu, assim, um careca e barbudo, né. Então, gente, olha só, hoje é um casal também especialíssimo. Como sempre eu falo a mesma coisa, casal especial, mas esse é especialíssimo. É o nosso querido pastor Jean, Nosso vizinho, Edivane, ó, Edjane. Edjane, vizinhos nossos, pessoas maravilhosas, moram na rua de trás da gente, tá. Pastores, fiquem à vontade, que bom que vocês estão aqui. Seja muito à vontade, né, amor? Com À a gente. vontade, e a gente vai bater um papo muito gostoso sobre uma coisa que a gente gosta, que é ser casado, né. Não é o caso de vocês? Sim. Conta pra gente quantos anos pode falar, pastor. Não, só agradecer pela oportunidade, estamos felizes em estar aqui, muito feliz, e creio que vai ser um tempo especial para todos nós. Com certeza. Boa tarde, né. Boa tarde. Parabenizar vocês pelo programa, dizer que eu já acompanho vocês pelas redes sociais. Eu falei com a Tânia que eu me divirto muito com os stories, porque ela inventa cada coisa e o que eu acho legal é que o Renato entra na onda. Então Totalmente. grava vídeo, ela dançando, então eu me divirto muito. Então eu creio que vai ser já está sendo, né, um sucesso, porque eu vejo de uma forma muito leve. E eu acho que é isso que a gente precisa nos dias de hoje, leveza. Leveza nos relacionamentos, né. Isso faz tanta diferença na minha vida, Muito. você fazer esse comentário, muito obrigada. E você tá vendo, né, tem que continuar. É. Então fala pra gente quantos anos de casados, filhos. Quer falar você? Nós temos 17 anos de casados, nós não nascemos num lar evangélico, fomos construindo, né, a nossa caminhada no mundo cristão aí Sim, ao longo dos anos, mas já estamos juntos há 30 anos. que 30 anos bênção. junto e 17 anos casados. Gente, ele te enrolou 13 anos, é isso Enrolou. mesmo? Isso mesmo. Rapaz, que Ele não delícia. Como que queria ele casar. conseguiu gente, que Há ótimo. controvérsia, vamos ajustaremos isso no Vamos caminho. ajustar no caminho, né? Adoro essas histórias, gente. Mas a gente se conheceu muito jovem, né. Eh, Nós éramos vizinhos de bairro, e ele tinha 17, 16. ele fala que é 16, e eu 17. Então 1 ano de diferença e a gente se via ali no bairro. Então por isso a gente já está junto há muito tempo, porque a gente Aham. praticamente cresceu próximos um do outro. Juntos, né? Vocês têm um filho? Um filho, nosso filho é o Heitor, faz 15 anos agora, dia 5 de dezembro. Um garoto incrível, um presente de fato, um presente de Deus para as nossas vidas. Veio como um marco do Senhor para mudar a nossa história. Nossa, Uma benção. já vai fazer 15 anos, gente. 15 anos. Meu Deus, nós estamos ali há muito tempo, hein. Então, Meu pai, mas conta para mim, assim, do início, como é que vocês conheceram, essa história aí, esse namoro enrolado aí de tanto tempo, como é que foi, Djane? Então, ele eu sempre o via pelo bairro, né. Então às vezes a gente parava, conversava um pouquinho, e eu sempre fui mais séria. E ele, muito engraçado. Então ele parava, na época ele tinha um Fiat 147, pequenininho, você imagina ele num Fiat 147 desse tamanho todo, né, ele já era alto. Antigamente, né? A E gente tinha um também, tinha azul pavão, não, verde, Verde. verde. e ele passava lá na rua, né, porque eu morava próximo ao campo de futebol, e ele gostava muito de futebol, gosta, e ele passava com aquele fitinho lá, né. E a gente às vezes parava para conversar e ele ficava contando as histórias dele, ele tinha história do tio rico e do tio pobre. E aquilo eu ficava até tarde ouvindo as histórias, rindo, me divertindo.
Então, assim, foi assim que começou, com a diversão, com a alegria. Eu acho que por eu ser mais séria, então eu me divertia com ele. Aí a gente começou a namorar depois de um tempinho, só que era aquele namoro, assim, com idas e vindas. Eu acho que no tempo de namoro, acho que a gente terminou e reatou, assim, umas 3 vezes. Teve término de ficarmos 1 ano separados, 2 Nossa. anos, e a gente Hum. voltava, né. A gente terminava e ele me vigiava e eu vigiava ele. Quando eu percebia que tinha algum risco, eu falava: "Epa, Vamos voltar. vamos voltar logo porque tá surgindo um risco no pedaço". Aí a gente reatava, aí algumas desavenças, e nós, como ele falou, nós não éramos cristãos, né. E foi numa dessas idas e vindas que a gente se converteu. Ele primeiro e depois eu. Ele primeiro? Sim. Conta aí, pastor. É Fala a só verdade, por que que você se converteu? sim. Deixa eu falar logo para não, né, para ele não esquecer dessa parte. Nós terminamos e foi um término assim, eu falei: "Não, agora Agora já chega, era, agora acabou agora mesmo. acabou, agora, ó, Definitivo. perdeu". E aí ele ficou desesperado. E ele foi para a igreja, porque naquele desespero, né, ele foi para a igreja. E quando eu soube que ele tinha ido para a igreja, eu falei: "O quê? Não, não aceito isso. Não, aprontou todas. E agora vai dar uma de santo, porque eu não era Gente! cristã, né". Falei: "Não, eu vou atrás dele", ó, bati na mesa. "Eu vou atrás dele e vou desmascarar". "Não, não, 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 não". Só que aí, realmente fui para vigiar, né, para ver se realmente ele tinha se convertido, o que Aí que você tinha foi na igreja acontecido. vigiar ele. Fui para a Mas mesma você não tinha igreja. tido experiência com Cristo também Ainda antes? não, não. Foi lá para ver, né, acabou ficando, né. Fui. Aí eu tive um encontro com o Senhor que, assim, mudou minha vida. Gente, que coisa. Aí foi assim que eu me converti. Agora você pode falar que aí você não pula nenhuma parte. Não, só para ajustar, assim, o nosso primeiro, assim, dos primeiros contatos nosso, a gente morava uma vez mais, né, igual ela disse, num bairro vizinho. Eu cheguei numa lanchonete para pedir um lanche, um sanduíche à noite, e quando eu cheguei, ela estava sentada na mesa com uma amiga, eu sentei na mesa do lado, nunca tinha A conversado com gente ela. não namorava ainda. Não, É. estava se conhecendo ali. Eu cheguei para pedir um lanche e sentei na mesa do lado. E aí ela falou assim: "Ah, eu quero um cheeseburger". Aí o garçom olhou para ela e falou assim: "Outro lanche?". Aí ela entregou, porque ela já tinha lanchado, já era para pedir a conta e ir embora. Ah, Mas entendi. quando eu cheguei, aí ela deu uma de que não tinha comida ainda, "Não, acabei de chegar, vou lanchar agora pra". Que garçom inferido também, É. para que Que falar ele assim? tinha Aí que ela falou falar? que estava tendo muito assalto, estava muito perigoso do nosso bairro até o bairro dela, que tinha no caminho sequestro. Ela foi assim, criou um ambiente extremamente inóspito para ela ir sozinha e pediu se eu pudesse acompanhá-la, ela é amiga, Gente, né. Ela não gosta que eu fale essa parte, mas começou ali, tá? Você tá, né, ali que começou. Aí fomos conversando, levei ela lá, e aí começamos a namorar. E aí realmente, fomos e voltamos algumas vezes, muito jovem, né, a gente ainda, não tinha, assim, decisões consolidadas, mas aí o tempo foi passando, né, a gente foi, enfim, separava e amadurecendo. voltava, igual ela disse também, realmente se vigiava, mas numa dessa oportunidade eu tive uma experiência com Deus, e essa experiência, assim, mexeu Como é muito que foi? comigo. Eu estava, assim, em busca, eu já tinha tentado algumas coisas na vida, profissionalmente, em tantas outras áreas. E de onde eu venho de um lar e de uma família, assim, muito simples, com muito pouco recurso. E quando você vem tentando crescer e desenvolver, o que está dentro de você é construir uma carreira de sucesso, uma vida de Sim. sucesso, adquirir coisas, bens, patrimônio, etc. E eu fui atrás disso, coloquei toda a minha energia nessa direção e fui. E eu percebi que quando eu cresci, na medida que eu fui crescendo, desenvolvendo, eu venho de um lar, assim, com muita violência, com muita briga, né, um lar que experimentou divórcio, né, meus pais se divorciaram, então, assim, um lar muito, muito conflituoso. E aí eu fui atrás, então, de buscar um crescimento profissional, recurso financeiro, adquirir coisa, e eu fui adquirindo isso, eu fui conquistando. Esse meu crescimento profissional, financeiro, me abriu, assim, muitas outras portas, mas 2 coisas eu descobri. Uma é que eu não tinha um caráter para administrar aquelas finanças. Então essa ausência de caráter foi extremamente prejudicial para o nosso relacionamento. Foi muito ruim.
que eu Uhum, não tinha caráter, eu não tinha maturidade, não tinha postura, não tinha princípios, uhum, valores. Então eu vivia aquele sucesso, aparente sucesso, ele me deixou uma pessoa arrogante, soberba, e eu colocava essa arrogância, essa soberba, eh, nas pessoas que mais gostavam de mim, que eu mais gostava. Então, ao invés de ser um benefício, virou uma ferramenta para ferir, né, as pessoas que eu mais gosto. A minha família, ela e tantas outras pessoas. Que eu tinha assim: "Ah, se eu cresci, me desenvolvi, eu como é que eu vou te ouvir? Se você me uhum. mostrou como não deve fazer. É, Então eu não tenho que te ouvir". Então essa é uma informação equivocada. Então essa foi uma das coisas. Aí aprendi a minha experiência com Deus, quando Deus disse para mim que com tudo que eu tinha conquistado, eu ainda tinha um vazio muito grande, e nada preencheu esse vazio. E o Senhor disse para mim que o vazio que eu tinha dentro de mim era do tamanho dele, que só ele poderia preencher. preencher. Nada, absolutamente nada que eu conquistasse, que eu fizesse, seria suficiente Esse é para o grande preencher vazio das esse pessoas vazio. que muitas não olham para Jesus para Então, quando eu preencherem. deitava no travesseiro, que eu sentia aquele vazio, eu não conseguia entender, porque eu falei assim: "Olha, eu tenho tantas coisas, eu conquistei, aquilo que eu entendia que seria o sucesso". Sempre aquela pergunta, né: "O que está faltando?". Exato. E quando eu adquiri muito mais do que eu imaginava que eu teria, eu falei: "Olha", considerando a minha realidade, né, sempre entendendo isso. Considerando a minha realidade, de onde eu vim para onde eu fui crescendo, era uma diferença gigantesca. Uhum. E aí, então, nesse dia, Deus ministrou meu coração. Ele disse isso, que o vazio que eu tinha É do era tamanho do dele. tamanho dele. E ele me fez uma pergunta, se eu conseguiria definir a palavra fracasso. E eu não conseguia definir. Ele disse que fracasso é eu ter sucesso. Fracasso era eu ser bem-sucedido numa vida que ele não tinha para mim. Hum. Hum, que coisa. Uau. E eu percebi então que eu estava vendo o auge do meu fracasso, ou seja, nem dentro do meu lar, que vinha de uma desconstrução com violência, um lar extremamente acidentado, uma história muito muito difícil, e amo meus pais, minha mãe é falecida, meu pai, graças a Deus, é vivo, são pessoas incríveis, mas era o que eles entendiam e viveram naquela época. Realidade É a completamente realidade. diferente. Exatamente. Então eu percebi que tudo aquilo, eh, ainda era menor do que no conceito fracasso, do que o estágio que eu cheguei. Porque eles estavam o meu lar era um lar com muitas limitações de relacionamento, princípios e valores, mas com muito menos recurso. E agora eu usei os recursos para potencializar a perda de princípios e valores. Sim. Então Uhum. ficou muito pior. Então Deus Nossa. falou comigo: "Você compreende o que significa fracasso? Defina para mim". E eu ouvi essa voz de uma forma, assim, muito audível. E eu não tinha dúvida. Quando ele Meu disse do Deus. vazio, porque quando você tem uma experiência com Deus, a experiência com Deus não deixa dúvida, É. não É, deixa. você não fica perguntando: Não, "Será que é nenhum isso mesmo?" não, as vozes não se confundem. Quando o Senhor vai gerar uma experiência com ele, ele silencia todas as outras vozes. Eram muitas vozes, muitas interrogações que me acompanhavam, por exemplo, no travesseiro da minha casa, quando eu deitava. Hum, Mas quando ele falou, eu não tinha dúvida. E ele disse: "O vazio que você tem é do meu tamanho". E assim, todas as pessoas podem ouvir essa voz, né, Todas. mas muitas não nem olham para esse lado, um lado que faz você ter um casamento diferente, ter uma família, honrar as pessoas, honrar com as suas contas, com a sua vida, honrar com a pessoa que você convive. Sim. A gente, ao longo da vida, a gente vai conhecendo pessoas que têm muitos recursos. Eu sempre falo isso, as pessoas falam que amam, fazem festa de bodas, mas se traem, porque não tem compromisso com esse Deus que preenche o vazio, né. É maravilhoso isso, maravilhoso essa história. E depois? Aí nós casamos, então, acertamos. Namoraram mais um tempo, os 2 aí Mas convertidos? depois pouco te vê lá tempo na igreja. depois. Foi Te lá vê na no fala: igreja, Deixa eu confirmar esse negócio de". Ah, esse pedaço aí é bom. Foi lá e aconteceu o quê com você? Aí eu fui para ver o que estava acontecendo, isso era tudo muito novo para mim, né. Eu sempre criei em Deus, mas essas experiências eu nunca tinha tido, eu nunca tinha tido experiência de ouvir o Espírito Santo, Sim. nunca tinha vivido isso. E aí eu então tive um encontro com o Senhor, foi quando o Senhor me mostrou que
eu era muito pequena, eu não era nada. E se eu havia conseguido alguma coisa na minha vida, tudo foi por ele, foi ele. Então o meu encontro foi, assim, avassalador. Eu me apaixonei, porque eu falei eles me apresentaram um Jesus que eu não conhecia, um próximo. Eles falavam para mim: "Olha, Jesus ele é verdade, Jesus ele é fiel, Jesus ele é justiça". E sabe, todas essas coisas a gente não encontra na sociedade. É. Então você vem de uma sociedade muito corruptível, né. Então quando me falaram essas coisas eu falei: "Espera aí, Jesus é tudo isso? Tudo que eu gosto, tudo que eu quero para minha vida. Eu quero o Senhor, eu vou mudar", e aí foi a minha conversão. Aí a gente continuou na mesma igreja, né, mas separados. Ainda nesse tempo ficamos 2 anos separados. Aí um dia ele fez prova com Deus, para ver se era eu mesma a pessoa que o Senhor tinha para ele, e foi tão interessante que no dia eu tinha pedido a ele, a gente era amigo, né, e eu tinha pedido a ele uma carona, e ele foi me buscar no cartório. Eu tinha ido fazer alguma coisa de documentos, e aí eu lembro até hoje, estava com uma blusa, Tânia, verde, tipo a cor do seu anel, e uma calça jeans, e quando eu saí, assim, na porta do cartório, eu vi que ele olhou para mim e ele sorriu e os olhos dele, assim, brilharam. E eu não sabia de nada, né, ele foi, me deu uma carona, e depois ele falou que ele tinha feito um voto com Deus, que se fosse eu mesma que era para o Senhor despertar algo dentro dele. E que quando ele me viu naquela porta, Deus falou: "É ela mesmo". Aí, passou um tempo, nós fomos ao cinema, ele me chamou para ir ao cinema, muito engraçado, porque a gente vinha de um outro tipo de relacionamento, né. E aí, eu falei: "Nós 2 ir ao cinema E só só". para entender, amor, que a gente vinha de outro relacionamento, uma outra forma, mas com muitos anos, né. Então, ou Sim, seja, uma intimidade, de conversar, uma liberdade muito grande. sair Mas quando nós nos juntos, né, convertemos, então nós não. Nós vamos fazer o o certo. 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 Então, né, não, desconsidera, entre aspas, o que nós Tudo que vivemos aconteceu. e vamos daqui para frente agora Acertar. conforme deve ser, dentro dos princípios e dos valores, porque a gente não se traia dentro dos princípios e valores, não se perca dentro deles, né. Aí ele me chamou para ir ao cinema, eu falei: "Nossa, mas como nós vamos ao cinema, só nós 2 à noite, né?". A gente não ia para o cinema sozinhos, nesse novo tempo de vida. E já Sim. tínhamos mais de 30 anos, né. E aí, chegamos no cinema, os filmes em cartaz, um filme de ação e uma comédia romântica. Eu falei assim: "Qual que a gente vai assistir?". Aí eu pensei que ele fosse querer ver o filme de ação, né. É. Ele falou: "Não, vamos assistir essa comédia romântica". Eu falei: "Hã? Comédia romântica? Tudo bem, vamos embora". Aí entramos, no meio do filme ele falou assim: "Ah, você quer saber de uma coisa? Você quer casar comigo?". Dentro do Gente, cinema, e veio pra me dar um beijo. Eu falei: "Não, pelo amor de Deus, se alguém ver a gente se beijando no cinema, vai achar que a gente tá junto escondido". E não era verdade, né, não era, a gente estava realmente seguindo aquilo que a gente tinha entendido que era o certo. Ele: "Não, mas a gente vai se casar", eu falava: "Não", eu empurrava ele: "Não, não, não me beija". porque nesse novo acordo de vocês depois de Jesus, vocês resolveram ter um relacionamento todo Santo. Sim, santo. totalmente separado, Sim. isso aí. E foram para o cinema e quis beijar. É, Oh, meu Dá um pai. beijo só para só pra selar o selar. pedido de casamento, isso não aí. pode, porque as pessoas, né, as pessoas vão falar depois e vão falar o quê? Que a gente não estava cumprindo nada? Não, a gente Porque as cumpre. pessoas sabiam que vocês Quando estavam ele Sim. te perguntou, você respondeu ou já partiu o beijo logo? Não, Deixa eu eu responder, acho Não, que eu respondeu, respondeu? respondi, deu sim, tempo. Sim, respondeu sim? sim. Acho Ah, que então sim. tá certo a história, é É isso isso que mesmo, como tá correto. era só o beijo do amém, né, assim seja, né. O procedimento tá certo. É. Aí eu acho que desse dia do pedido até o dia do casamento, acho que foram menos de 3 meses, já demos entrada no cartório e já marcamos a data. E o nosso casamento foi na igreja, foi no dia 7/7/2007. 7 é o número da perfeição. É, Coisa boa. pensando aqui, no meio da perfeição. É. Por isso que é bom, por isso que pode casar, né. pode casar, Pode É bom casar, casar, é né. bom é casar. bom demais. Mas até então não existia o ministério ainda. Não, 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 né? não, ainda não. éramos recém-convertidos. Recém-convertidos. Aí fala um pouquinho como é que foi isso até você, pastor, chegar a ser pastor? Nós, fomos a igreja que nós fazemos parte,
Ela era uma igreja, assim, pequena, simples, um trabalho começando, o pastor ali lutando muito, né, para desenvolver. E aí nós entramos naquele período e outras pessoas entraram junto. E essa igreja foi crescendo e nós pegamos uma carona no crescimento. Uhum. Então nós entramos, outras pessoas também chegaram na mesma época, e aí foi sendo oportunizado para os membros da igreja ir se desenvolvendo, Sim. crescendo, estudando, fazendo curso, né, lá dentro, tendo oportunidades de desenvolver uma área aqui, uma outra ali. E aí nós pegamos essa carona no crescimento. A igreja cresceu, ficou uma igreja grande, uma igreja forte, bem estruturada, e nós estávamos dentro desse processo. Então, como houve um despertamento e houve, de fato, assim, uma experiência com o Senhor, a sede por servir ao Senhor, ela veio assim de forma imediata, ela veio junto. Então a gente Para os tinha dois. para os 2, então a gente tinha esse desejo assim, eu sempre gosto de dizer isso, que quando a gente tem uma experiência com Deus, ele coloca uma revolução dentro da gente. É uma revolução. Eu até brinco, porque às vezes a gente compartilha com pessoas que caminham, né, no ministério há algum tempo, estão entristecidas, enfraquecidas, desanimadas, e eu digo: "Olha, você tem que olhar qual é o assassino da revolução, porque um dia Deus colocou uma revolução aí dentro. É, Então, um assassino se apresentou para matar essa revolução e a gente tem que eliminar, né, e esse tirar assassino da ela. revolução aí." Então, quando isso veio, então Deus ministrou meu coração e dizia assim, porque eu sempre fui, Tânia, assim, muito intenso, muito intenso. Então, naquilo que eu ia fazer, eu sempre coloquei uma intensidade muito forte. E a intensidade é algo muito, marca muito a minha trajetória, inclusive ministerialmente falando. Deus uma vez trouxe uma mensagem muito, muito forte para minha vida sobre isso. Então Deus dizia assim, sobre esse conceito de intensidade, né? Ele dizia assim: quando você trabalha pelo que você vai receber. Então você trabalha e no final do mês você recebe. Uhum. E de acordo com o que você trabalhou. Mas servir a mim, ele dizendo, não é trabalho, é servir. Então você não faz pelo que você vai receber. Você faz pelo que você já recebeu. Uau! Você nunca vai, Nossa, Rapaz, você nunca vai cansar. caramba. A não ser se algum dia você acordar e achar que eu te dei menos do que você merece. Pronto. Pra mim foi um despertamento. Fiquei até muda agora um pouco, assim. é, Ficou também? gente, Pra mim foi um despertamento muito forte. Isso mexeu com o meu coração e eu falei assim: "Não, agora é energia." Só trabalho, você trabalha pelo que você já recebeu. É, o trabalho, né, você vai trabalhar e vai receber. é, Então, por exemplo, se Para você Deus é o falta, contrário. você diminui a quantidade que você recebe. é. Se você trabalha e trabalha com hora extra, você aumenta a Aham. quantidade que você vai receber. Isso é o trabalho. O servir não. Você O trabalha, servir você você vai fazer recebeu, tudo que você vai fazer pelo que você já Já recebeu, né? já recebeu. recebeu do Senhor. Então, vale a pena todo dia E, acordar. e, e, pastor, a coisa mais importante a pessoa recebe, né? Que é a eternidade, né? Tudo. Que é a vida eterna. É só da gente ter o privilégio, Renato, de ouvir a voz de Deus, de se relacionar com Ele, né? É algo incrível, é algo Uma pessoa que fantástico disse haja luz e houve luz até hoje. até hoje. É incrível. Incrível. Então, então assim fomos construindo, então, dentro do ministério, com essa palavra a gente foi colocando energia e fomos aproveitando o crescimento da igreja. Então, pegamos uma carona nesse crescimento. E aí teve um dia nessa trajetória, eu costumo dizer assim, Deus fala muito, Renato, comigo, me fazendo perguntas. Sim. Então eu ia, por exemplo, com pastores, com líderes, eu estava em tudo. Teve um seminário lá em Brasília, eu nunca tinha ido em Brasília na minha vida. Mas um amigo meu de um tema que eu gosto muito, que é de célula. Hum, Uhum. Porque eu me converti numa célula. céu é Eu Ah, bênção. não me célula converti é numa benção. igreja, eu não fui num culto. Não cheguei aí num culto de primeira. Eu fui na célula. Uhum. Então eu me apaixonei. Porque eu falei, se a célula alcançou alguém como eu, que vem com uma história dessa, ela é a porta aberta para abraçar todos. Então eu quero entender o que é isso. E aí teve um seminário lá em Brasília, só sobre célula. Quando eles me falaram, eu falei assim, mas é quando? Eles começam hoje à noite. Eu falei, hoje?
E aí meu escritório aqui em Jardim da Penha, eu fui no aeroporto. Tem voo para Brasília agora à tarde? Tem. Emite meu bilhete que eu tô indo agora. Nem olhei na internet, nem passando, eu já entrei no aeroporto. Mandei mensagem pra pessoal, ó, vou deixar a chave do carro no aeroporto. A chave fica debaixo do tapete do motorista. Eu tô indo pra Brasília agora, pegando um avião. Ela, mas você faz o que em Brasília? Vai ter um seminário lá de células, eu quero aprender, eu tô indo agora. Tânia, com a roupa do corpo. Meu Deus. Com a roupa do corpo. Eu entrei no avião, desci no aeroporto de Brasília e falei, eu quero ir pro ginásio Nilson Nelson, de Brasília. O taxista me levou, Do jeito que você do jeito que eu desci, foi pra lá. com a roupa do corpo. Sem, eu não sabia de nada, de hotel, nada. Meu Fui pro Deus. ginásio, que tava em cima da hora. Quando acabou, 9h21, eu corri pro shopping, comprei uma roupa, alguma coisa pra mim básico, né, pra eu usar, e já pedi um hotel ali, já fui pro hotel e fiquei. Então, nós fomos nos desenvolvendo assim. Dentro da igreja, nós fomos passando por alguns ministérios. Falou que é intenso mesmo. Intenso. Nós fomos E passando por outra pessoa ia pensar, "Ah, mas onde eu vou ficar? O que que eu vou vestir? Eu preciso de cueca, eu preciso de roupa." Não. Nós fomos passando pelos ministérios. Como a igreja estava crescendo, então, obviamente, havia necessidade de mão de obra e nós estávamos disponíveis. Eu costumo dizer, dispostos e disponíveis. Porque uma coisa é estar disposto, porque muitas vezes estamos, não, eu estou disposto, eu só não estou disponível. Ou então, eu estou disponível, só não estou disposto para fazer. Para fazer, tem que estar disposto e disponível. Então, nós começamos a entrar em ministérios e trabalhar. E aí, o pastor, que é vou usar uma terminologia, eu acho que vai ficar fácil de identificar. Ele é como o presidente nacional. Ele teve todo um contexto, mas de forma abreviada, ele veio e nos pinçou de dentro da igreja e falou com o pastor local, eles vão ficar fazendo um culto em casa. Eles não vão voltar para a igreja agora, eles vão ficar um período lá. E nos chamou. E falou, vocês vão ficar 6 meses em casa. Vocês não vão na igreja nenhuma, nada. Vocês vão ficar fazendo culto em casa, no lar. Você, sua esposa e seu filho. E não receba nenhum visitante. Só vocês 3. Todo mês você manda um relatório de como foi. Aí começou, tá? Agora eu consigo te responder o que você me perguntou. Porque nós tínhamos estudado, fizemos um monte de coisa, participamos de tudo, intensidade em tudo, fizemos tudo. Convertemos, temor do Senhor, Deus nos deu uma palavra, nossa vida alinhou, nosso filho foi crescendo, a nossa vida foi entrando no eixo. Ok, mas aqui começa a nossa formação. Ele nos colocou 6 meses e eu pensei assim, comigo mesmo. Acho que ele vai nos colocar num intensivão para nós trabalharmos sobre casamento, casais, alguma coisa, família. 6 meses em casa, todo culto só dentro de casa. Nós fizemos. Ficamos 10 meses e meio, quase 11, um ano. Ele manda o relatório. A gente mandava. Manda o relatório por e-mail. Mandava. E fomos mandando. E aí, por que foi assim, ali que descortinou a nossa história? Porque quando nós começamos os nossos cultos, eu ministrava a palavra. No dia a dia a gente compartilhava a palavra, orávamos no final, cantava os louvores, botava o louvor na televisão. Só os 3. Só, eu no louvor, Tânia, eu na igreja que bate palma, eu bato palma fora do ritmo. Eu não sou, de louvor não sei nada, a igreja tá numa palma, eu tô fora do ritmo dela. Então, a gente fazia a nossa adoração ali. Mas às vezes nós íamos almoçar. E a gente falava sobre cuidado, porque é isso, né? Pode casar, então não, quando a gente vem, você tem que cuidar da sua esposa, né? Isso que os pastores falam na igreja, você tem que ser amar, gentil, e a esposa cuidar. E é aquela, poxa, tudo muito bonito. Então eu achava, nós estamos cumprindo, nós estamos crescendo, né? Já nesse período já tínhamos sido ordenados pastores, já éramos pastores auxiliares da igreja. Então ficamos em casa, e eu falei, nós somos pastores, já estamos por outra fase, vai ser tranquilo. Quando começamos a fazer os cultos, que entrávamos com tema, ministrava, passava, acabava o culto, a gente seguia a vida normal, vamos almoçar fora. Então chegava lá, eu chegava, botava meu prato, quando eu ia comer ela, nossa, que bonito. Nossa, você come primeiro, mas é diferente do que você pregou lá em casa, no culto, falou sobre gentileza. Intensivão. Aí eu olhei e eu falei assim, aí meu filho disse, é verdade, pai, o senhor pregou outra coisa domingo lá em casa. Às vezes estava num outro determinado local e tem que ser realista, no trânsito. Às vezes eu ficava chateado com alguém que fazia algo no trânsito. Eu falava, para que, cara,
Pelo amor de Deus. E aí, nossa, mas que paciência, você está com o fruto do Espírito, está exalando o fruto do Espírito, porque, Tá né, cheio, tá né? cheio. Então, e aí isso começou a me confrontar até um dia que eu falei Então, assim, é ó, uma coisa eu falei assim: "Olha, desafiadora. eu acho que você deveria começar a ministrar agora então, porque tudo que eu ministro vira uma arma contra mim, então não vou ministrar mais não". Ela: "Não, você que é o cabeça, você que é o marido". Aí começou aquela eu falei Sacerdote é então você. começou aquele conflito real, isso real. E eu comecei a me sentir muito incomodado. Eu percebi que quando eu ia lendo a Bíblia, que eu ia preparar uma mensagem para o culto de domingo, eu comecei a tirar uns tópicos. Esse aqui eu não vou colocar, não é uma arma contra mim, isso aqui eu elimino. Então eu comecei a ser seletivo na minha mensagem. Não, isso Que aqui, eu beleza. não posso cometer uma bobeira dessa, dar uma arma dessa pra ela, não dá não. Gente, que E eu comecei a tirar, eu comecei a ajustar os Isso tópicos. vocês três, né? Nós três, só que ela não viu eu preparando a mensagem. Eu Ah, preparava minha mensagem, isso aqui que eu vou pregar domingo. Não, isso aqui eu não posso, que se ela pega isso aqui, acaba com a minha carreira. Isso aqui virou uma arma pra ela, vai me destruir no meio. Eu falei, não, muito bom. isso eu não prego, não. Aí marcava, ele pulava. Deixa eu ajeitar esse texto melhor. Deixa eu ver se eu vejo um outro ângulo disso aqui, vou ajustar. Aqui eu não posso ir, não. Então eu comecei a querer montar, ajustar os temas, ajustar os tópicos que eu ia abordar. E um dia eu estava lendo Salmo 23, 5. E o Senhor falou assim pra mim, leia de novo. Ele me mandou ler umas 5 vezes. E lá diz assim, prepare uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E quando eu li, o Senhor falou assim, o que você entendeu? O salmista está dizendo assim para Deus, Deus, prepara uma mesa. É Deus que vai preparar, na presença dos meus inimigos. O Senhor disse assim para mim, quem são seus inimigos? Eu vou fazer a mesa. Mas diga para mim quem são seus inimigos. E eu não consegui identificar. E ele falou, os seus inimigos. O seu inimigo é tudo aquilo que te impede de ser quem eu te chamei para ser. aí. Agora, não seja mais seletivo nos textos. Hum. Porque quando eu quiser falar com você, para que você se transforme em quem eu te chamei para ser, eu vou usar sua esposa. Porque ela é quem melhor te conhece. E ela tem coragem de falar com você coisas que ninguém tem coragem de falar. Rapaz. Peça a ela para dizer quem são os seus inimigos. Ela te conhece. É, gente, vamos aprender, papai eterno. Aprende. Vamos. Ela sabe quem é você. Até muda aqui nesse canto. Ela sabe coisas de você que ninguém sabe. Ela te conhece no olhar, no jeito que você respira. E anote quem são os seus inimigos. Eu vou preparar essa mesa. Ele disse assim, existem promessas que estão orbitando sobre a tua cabeça. Eu já liberei sobre a tua vida. Só que o texto diz, prepare uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça. O que é unção? Unção é aquilo que a gente consegue ter acesso. A unção nos dá acesso. Que a força, o intelecto, nada que é deste mundo tem a senha para nos colocar naquele lugar. A unção nos dá uma identidade. É como um reconhecimento facial para abrir, destravar um telefone, para abrir uma porta automática de uma casa. É. Então, o que Deus dizia para mim, ele falou, existe um Jean antes e um depois da unção. Só que a unção, ela vem depois que eu botar essa mesa diante dos seus inimigos. Então descubra quem são. Vença-os. Receba a unção, porque é cronológico. Para que você possa ter acesso. Você está colocando o reconhecimento facial em bênçãos e promessas que eu já liberei para a tua vida. Elas já existem, estão orbitando sobre você. Só que não é para esse Jean. É para o Jean que eu chamei para que ele seja. Então ele disse para mim, não se despeça desse mundo sem que a sua esposa conheça, sem que o seu filho conheça quem eu te chamei para ser. Não morra sem nunca ter nascido. Eita. Nasça para aquilo que eu te chamei.
Então, quando ele disse, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda, ele disse, aquilo que eu vou fazer na tua vida, porque é a promessa de Deus para nossas vidas, não vai ficar em você, vai transbordar, vai alcançar outras pessoas, vai chegar em outros lugares. E ele disse, a sua família não vem você não vem de um lar desconstruído, de divórcio? Pode parar em você. Não precisa passar de você. Você pode mudar a Entrega, história. transborde, entrega pro teu filho diferente. Teu pai foi bem até aqui, tua mãe foi bem, glorifico a Deus. Mas aquilo que você puder melhorar, melhore para você entregar melhor pro teu filho. Pro teu filho crescer, melhorar, entregar melhor pro dele. Que é isso que é o E assim, transbordar, né? é o transbordar. Então transborde na vida da tua família, das pessoas que te conhecem, que, enfim, que de alguma forma fazem parte do seu ciclo. Pronto. Essa foi, assim, o despertar para nós. Então aqui está a nossa formação. Onde vocês se formaram? Aqui. Sabe o que que você falou aí que me fez que dar um nó aqui no meu esse pequeno cérebro? É que muitas vezes a gente não se dá esse tempo. Sim, Você foi obrigada a ter esse tempo. sim. Uma pessoa acima de você te colocou dentro de casa para falar para sua família, para estar com a sua família, para pregar para sua família, para ouvir da sua esposa aquilo que Deus tinha para te falar, para te consertar. E a gente não se dá esse tempo. Pessoas normais, digamos, que não têm um ministério a cumprir, um transbordo, a gente vai passando a vida sem se dar esse tempo. Eu sou péssima. Eu sou péssima. Eu faço meu devocional, eu escuto meu devocional, eu leio a Bíblia em parte, eu vou para o YouTube para assistir podcast de pregação, é o dia todo nessa luta aí. Mas daqui a pouco eu paro e vou assistir coisa de decoração também que eu amo, mas ter essa obrigação de parar, até que eu tive uma vez, né, que eu fiz seminário durante 1 ano, imagina, eu fazendo Você foi seminário. seminarista, Eu né? fui seminarista durante 1 ano, Tá vendo? e eu fiquei tão enlouquecida com a Bíblia, com que eu parei tudo, eu parei de trabalhar e fiquei em casa só, no escritório, o tempo que eu ficava, não queria fazer nada, só queria ler, estudar, porque eu tinha trabalho para fazer, porque eu tinha coisa para entender, porque eu tinha um monte de livro apócrifo para conhecer. E mas assim, a pessoas normais, assim, não têm esse tempo, não param para ouvir aquele versículo 5 do Salmo 23, entender desse jeitinho, né, amor? Muita correria, Muitas distrações, né. muita distração, Eu ia e exatamente. você só Exatamente. Elencar Essa bênção. essa é a palavra. Distração. É. Nós temos existem 2 coisas muito duras para nossa geração. Duríssimas. Uma é a carência e outra é a distração. E elas andam de mãos dadas. Porque o que que faz um casamento, por exemplo, eh, entrar, assim, em declínio? O que que faz? A Falta de carência. atenção, A Carência. carência. que gera carência. Agora, o que que é carência? É, por exemplo, a minha esposa, ela não pode ficar carente do marido que Deus me chamou para ser. O meu filho não pode ficar carente do pai que Deus me chamou para ser. Meu Deus, e como tem gente carente. Hoje, a sociedade é uma sociedade carente. É. Agora, carente de quê? Das pessoas que Deus chamou para ser. Nós somos Exato. pessoas, mas a Uhum. pergunta é: a que Deus nos chamou para ser? É, É o que eu exatamente. disse. Deus ministrou isso muito ao meu coração. Existem pessoas se despedindo dessa vida sem ter entrado nela. É. Sim. Esses dias foi 2, né, de novembro, finados. E isso foi muito forte, porque eu fui aconselhar um casal, e o rapaz conversando, ele contou a história dele até ali.
e ele foi explicando uma série de coisas. E nesse aconselhamento, ele falando de tantas e tantas coisas, falando das lutas, dificuldade, e a história dele estava assim, destruída. E ele estava diante de 3 oportunidades e ele não sabia qual escolher na vida. Hum. E aí a gente conversando, eu disse assim para ele: "Eu entendi o que você disse. E eu conheci, eh, o João", nome aqui, só para Aham. exemplificar. Eu falei: "Eu conheci o João que chegou aqui, e o João me contou a história todinha. E o João está diante de 3 oportunidades, está com dúvidas. Ok. Agora, que dia que eu vou conhecer o João que Deus chamou para que você seja? Porque o João que Deus chamou para que você seja, ele já dispensa essas oportunidades que ele sabe. O fato de ser bom não quer dizer que seja para mim. Uhum. Quando você não sabe quem é você, essa pluralidade te deixa confuso, porque são coisas boas, É. onde entra distrações, Aham. que o inimigo vai fazendo da mente das pessoas um parque de diversão. Eu falei: "Quando você sabe quem é você, para que Deus te chamou, o que você tem que fazer, você define". Dentro da história, tinha um adultério, e eu disse para ele: "O João que Deus te chamou para ser, nem entraria com nenhum tipo de assunto com essa outra pessoa, porque ela não faz parte da história e da vida Que do Deus. João que Deus chamou para ser". É do projeto chamado João que Deus criou. Aí eu falei: "Agora sua família vai ficar carente", nós estamos dizendo, Uhum. "do João que Deus te chamou para Do ser? marido que ele não foi e deveria ter sido. É isso? Você vai se despedir dessa vida sem nunca ter entrado nela?" Porque é o que mais acontece hoje. Forte, né? Tá vendo? Então, por exemplo, quando eu me converti, nós casamos, e aí no meio desses entraves, porque o casamento tem seus ajustes, né, você vai ajustando na caminhada. E as pessoas perguntam assim: "Qual é o segredo, pastor? Como que é o casamento de vocês? A gente, nossa, vê como que vocês se cuida, como que, né, enfim, como que você cuida dela e tal". Eu sempre explico assim, tem várias coisas. Primeiro que quando a gente casa, eu aprendi isso, nunca mais esqueci. Você faz curso para tirar carteira de habilitação, você faz prova para tirar carteira de habilitação, que senão o estado não te dá. Você tem que fazer curso e provar que você está Uhum. habilitar Apto. condições, está apto para estar habilitado. Mas para casar, o Estado não te cobra nada, te cobra uma taxa, você casa. É. Só que você vai dirigir a família, né, você vai dirigir uma família. Então, o Estado não te cobra. Agora, por exemplo, as igrejas, elas dão curso, elas dão treinamento. Tem rede de casais, culto de casais, tem uma série de ferramentas para você Aprender. tomar posse e aprender, à luz da Bíblia, como que é. Mas, isso é extremamente importante, é isso mesmo. Porém, aqui está a distração. De nada adianta eu ter todo esse conteúdo se eu não tiver o tempo para ouvir o que Deus está falando. Porque uma coisa é eu ter conteúdo, e é importante. Outra coisa é eu ter a voz de Deus viva dentro de mim para aquele cenário. Por exemplo, quando para entender, e eu sempre explico o que nos leva todos esses anos e a gente caminha assim forte e com muita alegria. Não é um peso, nosso casamento não é peso, a gente se diverte. É leveza Nossa, Se também, leve, também. se né. diverte, Também. se alegra, brinca, ri, Ah, é faz muito bom. bagunça É. junto. Eu roubo a pipoca dela assistindo filme, tanto que é um absurdo. Ela faz negócio de pipoca, e ela pega a pipoca, ela pega uma, bota na boca, fica pensando na vida vendo filme. Eu já dei, Mete a mão. Olha, já foi 8 vezes lá, eu tem já que dei 8 vigiar. viagens. Eu dou um pacote É, para ele, outro para mim. Ele come o dele com 5 minutos. e eu pego o dela, eu faço isso também, só que eu vou lá no dela e pego, porque ela fica ali naquela. Então, eu digo assim, ó, uma vez ela estava dormindo, eu cheguei em casa de noite, estava de madrugada, Recém-casados, né. recém-casado. E aí eu estava orando de madrugada, e eu estava tendo meu tempero de oração, e Deus falou comigo claramente: "Abre a porta do quarto". Eu abri. Quando eu abri a porta do quarto, ela estava dormindo, o Senhor falou: "Tá vendo essa jovem deitada?". O Senhor falou assim: "Tá vendo essa menina deitada?". Eu falei: "Sim". Aí ele falou assim: "Tudo que você fizer pra ela, você faz pra mim. E eu é que vou lhe dar a recompensa". Nossa, se as Pronto. pessoas pensassem isso, todo mundo Nossa. pensasse isso.
Agora, não foi, Quanta veja, coisa não esse foi uma livro coisa que eu traz. li. E é importante ler, tá tudo, é isso mesmo. Tem Tá que Foi uma ser certíssimo. experiência, né? Tá certíssimo. Mas se você não tem uma voz, você tem o É. conhecimento. Essa voz de Deus, ela é combustível. Ela fica acesa dentro da gente. Então, é dentro do tempo que Lembrei de uma precisa ter. coisa, Renata acorda de madrugada, olha para o lado e pensa assim: "Ai, que medo que eu tenho de um dia ela não estar aqui". É, vai. Só porque eu sou mais velha, né, devo ir antes, né, amor? Isso é um pouco. Não, tá igual esses dias Ai, eu gente, acordei não, eu estava deitada aqui nele, aí eu ouvi o coração dele tum, tum, tum. Eu falei: "Nossa, como seu coração bate forte, né". É, uma força, eu falei: "Meu Deus, que coisa linda", se a gente parar para pensar, né, a perfeição de Deus e que o coração manda no corpo todo. hum, Aí eu falei: "Ai, Senhor, muito obrigado por esse coração batendo". Ele: "Eu, hein, que história é essa?". Graças a Deus, né? Não é. A gente não para para pensar, né. é, eu tenho uma coisa que é quando eu acordo de manhã. A minha mãe faleceu com 56 anos, e meu pai faleceu com 81, né, quase 82. E eu vou fazer 63 segunda-feira que vem. Aí eu acordo de manhã e penso assim: "Meu Deus, é tão complexo, né, um coração batendo, veias entupidas, essa coisa, o Senhor está me sustentando até hoje". Aí eu abro a janela, assim, vejo os passarinhos lá fora, falo: "Meu Deus, mais um dia, as misericórdias se renovaram na Misericórdia. minha Quanto tempo vida. batendo, né? Obrigada, meu Deus, meu coração está batendo, meus filhos estão". Ai, que bênção, que vida boa. Olhe para o Aí Renato, que já saiu há muito tempo, já está lá na sala, já orou, já fez café, já está trabalhando há 2 horas, 3. Falo: "Glória a Deus", ouço que ele está lá já, que está tudo certo, sabe. É só gratidão, só gratidão. mas eu preciso um tempinho, preciso tirar um tempinho, eu estou distraída. Ele vive falando isso comigo, meu pastor aqui, ó, né. É Agora importante. uma coisa que o pastor falou aqui que eu nunca tinha pensado. Isso me eu tô pensando nisso. Eu estou vendo que você ficou calado um Rapaz, tempo, você vai passar por essa vida Sem sempre. nunca ter entrado sem nela. ter nunca tentado, né. Forte, né. A sua família não pode ficar carente de quem Deus te Não chamou para é? ser. Gente, E a maior dor da nossa geração é carência. é carência. É igual aquele texto de Provérbios que fala: "Você vai ficar velho e vai ter mais prazer Sim. nos seus dias", E tantas coisas porque você lindas que a não gente tem para viveu aquilo viver. que Deus tinha preparado para Isso você aí, ser desde a fundação do mundo. isso aí. Mas dá tempo ainda, não tá, pastor? Ainda dá tempo, né? Graças a A pessoa fala assim: Deus. "Hoje eu quero descobrir isso, Graças a e mudar de Deus. vida, como casal, como pessoa, como pai, né, como Graças, esposa". Sim, Dá tempo graças a ainda. Deus. Você que está nos ouvindo aí, ó, dá tempo ainda É. de você se Glória a apresentar: Deus. "Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor projetou para a minha vida desde a fundação do mundo". Faça isso, né, pastor? Amém. Sim, Faça isso, esse é né. uma ótima oportunidade, Gente, eu nunca pensei nisso. Como é que vai passar por essa vida sem ter nunca sem nunca ter ter entrado nela. entrado nela. Você pegou a visão, irmã? Peguei a E que visão, irmão. pessoa maravilhosa, né, que a gente pode se que tá pode estar escondido, escondida, tá entulhado às vezes, né, tá Não é? entulhado. tá entulhada. É um cara arrogante que mas é vazio, que Perfeito. ele não consegue, né. E se ele descobre isso, né, ele vira uma pessoa Muda a extraordinária. vida dele, da família. Tudo. Transborda. Transborda. É literalmente o transbordar. Transforma. E isso, assim, é incrível. Foi meu aniversário 8 de outubro agora, passado, né, faço aniversário 8 de outubro. E uma das coisas, assim, que mais, maior presente que eu ganhei, assim, nos sei lá, talvez nos meus últimos anos, que eu me lembro, eu não tenha ganhado um presente de relevância tão grande, foi uma declaração que o meu filho fez. Hum. Ele fez uma declaração que para mim, assim, aquilo foi, algo, assim, incrível, porque nós nunca chamamos meu filho: "Você tem que ir para a igreja", não, nem de fazer nenhuma atividade. Ele é extremamente ativo, desenvolve muito, muito, muito e faz tudo com muita felicidade, com muita leveza. E o que ele disse, eh, foi algo, assim, muito, muito relevante para mim. Talvez ela quiser compartilhar um pouco, mas por quê? Porque, claro, a gente está, obviamente, num progresso, num eixo de crescimento, desenvolvimento, claro. Sim. Mas você poder ouvir isso do seu filho, que vem carregado de amor,
mas vem carregado de história e de expectativa, isso é algo fantástico, porque o que enfraquece os relacionamentos é quando as expectativas diminuem. Quando a sua esposa diminui a expectativa ao seu respeito. Eu já não vejo que você vai crescer muito mais do que isso. É. Você já me prometeu tanto e não cumpriu, ou seja, a expectativa vai diminuindo e aí o casamento começa a ficar enfermo. É. Então a gente precisa colocar nossas esposas, no caso, os maridos e as esposas também, mas enfim, num nível de expectativa alta. Cada ano eu vou te surpreender mais. Não é? Eu vou Ó, crescer mais e mais. Pode botar expectativa. Eu vou ter uma vida que vai gerar expectativa. E esse é o segredo. A Bíblia fala que se o sal se torna insípido, para nada mais serve a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Né? Como lhe restaurar o sabor? Então diz a palavra. Ou seja, o que é insipidez? A perda do sabor. por E favor. o que tira o sabor da vida de um casamento? A ausência de expectativa. Eu já não espero mais nada de você. Carência. Carência. Eu não tem espero mais nada. É, Você não me inspira mais. aqui, parou aqui, daqui pra frente Sim. não vai dar em nada mais. Então, quando meu filho falou no âmbito familiar sobre as expectativas e inspiração, então ali não tá assim uma fala montada, né? Ali não tá uma coisa construída só pelo sentimento de ser meu filho, a posição que nós dois ocupamos. É de Ali coração tá mesmo, dentro do coração. mesmo. Para mim, então, aquilo é algo incrível. Porque é isso que a gente tenta todos os dias. Que É. meu filho tenha essa expectativa, né? Que ele tenha essa expectativa e que ela tenha essa expectativa a meu respeito. Eu preciso fazer uma pergunta, 2 perguntas, e a gente está, infelizmente, já caminhando para Mas acabar. hoje, olha, Hoje o negócio foi bom aqui, gente, meu Deus. O que vocês fazem para manter o casamento vivo, né? Existe um ministério, filho, casa, essa coisa toda, entre vocês 2, o que que vocês fazem? Viaja, passeia, sai sozinho? Tânia, eu digo que eu sou uma felizarda, porque eu me casei com o amor da minha vida. Hum. Sabe aquele amor de adolescência, juventude, né, tantas histórias, tantas coisas. Então eu nunca parei para pensar sobre isso, porque eu nunca consegui me ver sem ele. Então ele faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Eu acredito que seja esse sentimento, o amor, porque o amor ele é um sentimento, assim, que supera qualquer coisa, que preenche as lacunas. Então quando eu olho para ele, eu admiro, nunca perdi a admiração por ele, e isso é algo que a gente precisa ter, essa questão da admiração é algo muito importante. Então eu admiro, eu tenho nele, às vezes eu falo assim, porque ele é meu pastor, né, ele é o meu também discipulador. Então às vezes eu falo com ele assim: "Olha, eu preciso falar, tem umas coisas que estão me incomodando e eu não posso falar para ninguém, eu preciso falar para você e você vai me ajudar em oração, porque eu vou explodir, hein". Então assim, mas é esse sentimento. Eu nunca parei para pensar, Uhum. o que que eu faço? Não, eu amo. Já é. É. E a gente é muito feliz, a gente A gente também, né, amor? é. A gente precisa ficar procurando Ó, muito Tânia, subterfúgio, olha o que a gente porque faz. a Exato, gente fala isso direto. A gente se basta, né? a gente A vai, gente ri, a a gente gente vai, faz tudo vamos em junto. Santa Teresa tomar um café. Ai, delícia. Respondendo a pergunta assim um pouco mais objetiva, ó. A gente vai, é uma diversão. Aham. Ah, nós vamos num congresso da nossa igreja na Colômbia, que a nossa igreja é de lá, a MCI, a Missão Carismática Internacional da Colômbia. A gente vai para um congresso, mas é um passeio. Porque Uhum. ir pra gente é uma diversão. É uma Ah, diversão. Estão juntos, já tá tudo bom. vai ter uma convenção em São Paulo, em Salvador. Esse ano nós fomos em São Paulo, Salvador, todas em convenções. Nós não fomos a trabalho. A gente vai aprender, a gente vai estamos envolvidos, mas fazendo o E que a o gente mais gosta e com importante, quem estão a gente juntos. gosta. sim. Então, pra gente é uma diversão, não é assim, eu fui, eu preciso descansar. Não, eu estou descansando. Aham. Porque esse é um descanso, a gente é motivo de alegria. A gente toma café em São... Ela é apaixonada por São Paulo, que gosta do café da mãe de São Paulo, Ai, aquelas saudade. padarias de São Paulo, ela adora. tem aquelas que Então, tem os cachorros dentro. é... Beleza. então basicamente é isso, ou seja, esse descanso, que é o que alimenta, a gente viaja, faz tudo isso, mas esse descanso ele está dentro da nossa rotina.
Uhum. A nossa rotina é uma rotina de descanso leve. É leve. Leve, que a gente usa tudo que a gente O faz Renato trabalha para se igual maluco, divertir. mas a gente também toma umas É. coisas leves A gente se nesse nome. diverte, Renato, com Sim. o que a gente faz. A gente se ri, brinca, se diverte. Quando tá mais. Eu costumo dizer assim, que o cansaço físico de uma atividade física ou uma jornada de trabalho um pouco mais intensa, você dormiu bem à noite, você acorda descansado. Se tem 3, 4 noites que você dorme e não descansa, seu cansaço não é físico, É. é espiritual. Espiritual. Opa, vamos entender o que está acontecendo. É. Né? Então é isso. Mas a gente viaja, a gente vai em vários lugares, a gente Sempre juntos. E sempre agora eu junto. quero que vocês mandem assim, uma real, vocês já devem saber que vocês assistem, lá para aquela câmera, para as pessoas que estão assistindo a gente, começando uma vida conjugal, de repente com algum problema, difícil de um suportar o outro, suportar como o outro é, pessoas que ainda não, né, se transformaram naquelas pessoas que Deus quer que elas sejam, deu para entender, né? Sim. Uhum. Fala para eles. Uma vez eu ouvi logo no início do casamento, porque as pessoas falam que lua de mel. E aí não era muito lua de mel, não, porque é aquele período de adaptação, né? E o Jean, ele me falou algo que mexeu muito comigo. Ele falou que eu ficava buscando nele e nas pessoas a minha imagem e semelhança. E eu nunca ia encontrar. Às vezes a gente cobra muito do outro porque a gente está esperando do outro que ele seja como nós. Mas nós somos pessoas diferentes e cada um com a sua importância para Deus, cada um com a sua importância dentro do relacionamento. Então a gente precisa valorizar o que cada um tem. Eu posso dizer que existem diferenças? Existem, mas a gente se completa. E é isso que a gente tem que aprender no casamento, um completar o outro. Quando a gente entende isso, a gente fica muito mais feliz, o relacionamento fica muito mais leve. Então, as diferenças vêm para completar e não para afastar. E eu sou uma pessoa que creio no amor e creio no casamento, então não desista. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Ai, que bom. Creia que Deus pode todas as coisas. Palavra boa. No- Vou me unir com o que ela disse. Acredito assim que o principal segredo dos relacionamentos é o relacionamento com Deus. Desse é, ajusta todos os outros. Uhum. Porque uma coisa é eu fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho. Uma coisa é eu fazer o que eu conheço. Mas a Bíblia diz que insondáveis são os pensamentos do Senhor, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais altos que os nossos pensamentos. Então, o que que eu acho que vale muito a pena? Eu creio. Primeiro, esse relacionamento com Deus, que é o que sempre norteou a nossa vida. A segunda coisa, aí uma dica mais do dia a dia, é que às vezes a pessoa pensa assim, ela olha para a pessoa que ela quer casar ou está casada, então ela pensa assim, eu vou ver quais pontos fortes a outra pessoa tem e equipara com o seu. Uhum. E uma coisa muito importante é você olhar para o seu cônjuge e ver qual ponto fraco ela tem. Porque se o ponto fraco dela for o seu ponto forte e vice-versa, vocês se completam. Vou dar um exemplo muito prático. Lá na minha casa, eu descobria, Renato, lá no começo, quando nós casamos, que a internet não estava paga quando cortava a internet. Ó, cortou a internet. Pagar, né? Eu só descobria quando cortava. Agora, quem é melhor para lidar com essas finanças? Mais organizada? Ela. Então, o que nós entendemos? Esse é o teu ponto forte? Faça. Uhum. Nunca mais Nunca aconteceu. mais cortou. Não. Porque o que que acontece hoje? As pessoas elas identificam num casamento o que é normal, a debilidade do outro. E aquela debilidade, quando as coisas ficam acaloradas, vira uma arma contra o outro. Uhum. Então ela pega a debilidade para Verdade. atacar. Agora, olha, se você identificou uma debilidade, o Senhor te colocou nessa história, você entrou nela para você suprir aquela debilidade. Então a debilidade do outro é responsabilidade tua. Porque você entrou para completar. Se continua a debilidade, é que você não ocupou aquele espaço ainda.
Então a falha não é do outro. O outro já tinha essa debilidade, a falha é tua. O que não é um voucher, obviamente, para o outro permanecer. Eu estou dizendo que o que faz o outro crescer, que é o que ela faz comigo, é justamente ela ocupar esse lugar de debilidade e me impulsionar E a completar. desenvolvê-lo, que é justamente o conceito de completar. Completo. Então é identificar e ver, poxa, eu posso ajudar nisso. Essa é a minha parte no casamento. Benção. Te ajudar naquilo que você não tem. Que benção. Não é Consegue. isso não é uma arma minha. Muito pelo contrário. Se nós olharmos a luz da Bíblia, é uma arma contra se tiver ainda em falta. É, Aham. Ué, se eu te coloquei para completar. Se tá faltando ainda. muito bom. Mas tem 10 anos que você não muda. Uai, tem 10 anos que você não completa? Muito bom. Se tem, eu vi não sei se ainda tem um Massa. tempinho muito curto do Luciano, do pastor Luciano Subirá, ele estava dizendo assim num livro, ele disse assim, que ele foi num aconselhamento numa família e que o marido arrumou as coisas e está indo embora de casa. E eu queria, isso para mim também é um marco muito grande, eu gosto para a vida. E aí quando o pastor chega lá, fala assim, o que aconteceu? E ele fala das lutas, que ele não aguenta mais a mulher, que ela reclama muito e muitos problemas. E aí ele vai dar um exemplo, que ela sempre pediu para que ele fosse no supermercado fazer compra com ele nunca foi, que ele falou, eu compro, dou dinheiro, ela vai, eu não vou no supermercado. Mas eu botei prova hoje de que não tem mais como esse casamento andar. Fica então a dica pro casamento, que é o que você pediu. Uhum. É. Então, pra gente resgatar esse casamento. Então ele disse assim, que nesse casamento, eu não fico mais se, quando nós voltarmos da compra do supermercado, ela continuar reclamando, uma vez que eu tô fazendo agora o que ela quer. Não tem por que reclamar. Então foram no supermercado, ele falou que andou, corredor por corredor, preço por preço, validade por validade, encheu os carrinhos de compra, fez do jeitinho que ela quer. Encheu o carro de compra e antes de chegar em casa, ela começou a reclamar com ele. Ele falou assim, então, eu já tô achando que nem Deus quer que eu esteja nesse casamento. Toma minhas coisas e tô indo embora. Meu Deus. Aí, quando o pastor foi falar, a mulher falou assim, eu quero falar. Ele, não, só um minutinho, antes que ela fale, por favor, pastor. Só um segundo. Ela já me pediu mais de 1000 vezes, eu nunca fui. Ela vai falar isso aí. E não fui mesmo, mas hoje eu fui. Fiz do jeitinho que ela quis, não adiantou nada. Ela continuou reclamando. Ela levantou a mão. Aí o pastor, sim, agora deixa ela falar. Ela falou assim, pastor, olha só. Eu chamei ele conforme ele disse. Muitas vezes ele nunca foi. E hoje ele foi. Mas, pastor, eu nunca quis que ele fosse no supermercado comigo. Ah, o homem deu o pulo. Viu, pastor? É louca. Você não tem condição nenhuma. Veja se tem cabimento. Como é que eu vou ficar nesse casamento? Isso não tem condições de permanecer aqui dentro. Tô indo embora. Ela falou assim, calma. E o pastor também ficou sem entender nada. Puxa. Ela falou assim, eu nunca quis que ele fosse, pastor. Eu sempre quis que ele quisesse ir. Qual é a dica do casamento? No- Meu Deus. Qual é a dica da vida com Deus? É você querer. É você fazer a sua parte. Eu Ao nunca, invés de achar que tudo é o outro que tem que fazer. né, só para deixar um exemplo assim mais simples e Simples, deixar né? aberto para todos entender, é mais ou menos assim. Eu nunca quis que você viesse à oração. Eu sempre quis que você quisesse vir. Uhum. Essa é a mensagem de Deus para nós, Amém. para o casamento, para a vida. Tânia e Renato, essa história assim, ela pavimenta muito os caminhos que a gente segue. É. Amém. Verdade. É, gente. E aí? É. Aprendemos muito. Foi uma bênção, realmente. A gente vai passar para todo mundo Vou ter que assistir. assistir de novo esse negócio. São muitas nuances, É, assim, Luciano? muitas coisas que nós ouvimos de vocês hoje que fazem a gente pensar muito. Então é só agradecer, né? Amém. E vou dar uns mimos, né, dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. Essa aqui são as canecas do Pode Casar. Não precisa se abrir, porque a gente já tem aqui. Tá? Obrigada. O pessoal já está vendo, ó. Aí, ó. Amanda da Arte Sonho, que faz pra gente. De vez em quando me dá uma falha na cabeça, mas é idade. Esse aqui você pode abrir, que eu sei que você vai gostar. Um presente de Tânia Santos, minhas artes. Mais uma coisa aqui. Botou um coraçãozinho lá, né? Olha lá. E Coloquei nós somos coração. clientes da Tânia Santos. É. E, Gente, claro. eles são muito, Maravilha. me abençoam muito, muito. Eu fico maravilhada, agradeço demais vocês.
Não corta não, tá, Alexandre? Ainda vou mandar para você aqui, ó. Gente, presta atenção. Ah, Aqui é um que estúdio da Rocket Films. Como ele nos abençoa, abençoe a ele também. Marque seus podcasts, suas gravações, fotos. Aqui tem de tudo, né, Alexandre? Ele tá ali só assim. Eu E nunca ele vi um vai estúdio desse contar. jeito, gente. Uma pessoa dessa. Impressionante. Ah, olha que lindo. Ó, mostra aí. Uau. arrasou. Olha lá, bonito. 2 copinhos românticozinhos para Obrigada. vocês. E eu quero agradecer a Carita, tá aqui, pastor, pega. A Carita da Brincadeiria e dos Sabores Salgados, a gente vai comer daqui a pouquinho salgadinho delicioso, só que hoje eu esqueci uma coisa, Alexandre, esqueci o refrigerante. Esqueci completamente, estava tão corrida que eu esqueci. Então tem os docinhos, os brigadeiros da Brincadeiria, maravilhosos, da nossa apoiadora. Essa arte é minha, tá, gente? Olha que lindo que eu pintei. Lindo. Como é que A eu minha come? filha fez a arte Eu reconheci os pássaros. já conhece, né? Tem muito passarinho espalhado por aí nos pratos. E a gente tem a Elasa, que é a empresa do Renato, que é uma das nossas patrocinadoras, e a Local Veículos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, agradecer do fundo do meu coração os comentários, pedir, reforçar aqui o pedido de que vocês deixem lá um coraçãozinho, um joinha para gente, se inscrevam no nosso canal, porque quando vocês se inscrevem, quando vocês deixam um comentário, compartilha essa mensagem maravilhosa de hoje, com casais que vocês sabem que precisam dessa palavra, precisam aprender de Deus para continuarem casados. Então, façam isso. O YouTube entende que é relevante esse conteúdo e manda para E frente alcança mais e pessoas. alcança muita gente. Tá bom, gente? Não conseguiu, né, amigo? Mas tudo bem. A gente está de boa. Olha, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e Obrigada, tchau. pode casar, gente. Pode casar. Pode casar. Casar.